No romance clássico O Sonho da Câmara Vermelha, Cao Xueqin começa uma história extraordinária sobre a queda de uma das famílias mais ricas e influentes do Império Chinês da época, com a seguinte introdução. Caro leitor, você deve estar se perguntando de onde começa esta história. Embora seu começo beire ao absurdo, quem o contempla encontrará nele um sabor singular. E aí ele parte para contar a história de uma deusa chamada Nuwa. E a história que ele conta de Nuwa nessa introdução é a história de ela emendando os buracos do céu que havia se partido por causa de uma briga entre dois outros deuses. O absurdo ao qual o escritor se refere tem dois lados. Esse lado de Nuwa reparando o céu com pedras forjadas por ela mesma para reparar os buracos do firmamento que havia sido corrompido por essa luta entre dois deuses, e também um dos lados desse grande absurdo é o fato de que uma dessas pedras, criada por Nuwa para cobrir o céu ou para emendá-lo, acabou sobrando e caiu na Terra. E ao cair na Terra, milhares de anos depois, ela foi pega, entalhada e acabou indo parar no colar que o personagem principal do Sonho da Câmara Vermelha, um rapaz chamado Jia Baoyu, usava no peito todos os dias. O escritor Cao Xueqin adverte, então, que somente quem lê ou quem tem uma leitura demorada do livro é que pode revelar para os seus próprios olhos todos os encantos dessa história. Todos os encantos dessa história que ele está prestes a contar e a sua conexão com a deusa Nuwa, ou a sua conexão com o mito da deusa Nuwa. Ainda na introdução, ele diz o seguinte, que o seu livro, abre aspas, são páginas repletas de palavras absurdas, um punhado de lágrimas amargas. Todos chamam o autor de louco, mas quem alcança o sabor que nestas palavras habita? Fecha aspas. E é a partir dessas indagações sobre a deusa Nuwa na introdução do clássico Sonho da Câmara Vermelha de Cao Xueqin que eu escrevo este episódio. Meu nome é Caleb Guerra, esse é o Bienal do Livro, e o episódio de hoje nós vamos falar sobre a deusa Nuwa. Em 1942, foram encontrados na cidade de Changsha, numa tumba datada de mais ou menos 300 anos antes de Cristo, manuscritos de seda de um estado chamado o Estado de Chu. A narrativa onde Nuwa aparece pela primeira vez, segundo esses manuscritos, é mais ou menos a seguinte. Acreditava-se que dos primórdios do caos surgiram dois grandes deuses, o deus Fuxi e a deusa Nuwa. De acordo com algumas tradições, eles eram irmãos. De acordo com outras, especialmente essa dos manuscritos de seda do estado de Chu, eles eram um casal. E da união dos dois nasceram 4 filhos divinos que deram origem às demais divindades, seguindo o princípio do Yin e do Yang. E enquanto 10.000 seres floresciam, o céu e a terra iam se separando, o mundo ia se alargando e as estações do ano sendo demarcadas. Na criação e formação do mundo, são esses deuses, filhos de Fuxi e Nuwa, que desempenham um papel fundamental. E que também, inclusive, salvam o mundo de um outro caos que sobrevém sobre a Terra e os seres humanos posteriormente. De acordo com esses manuscritos mais antigos, o significado cosmológico e até astronômico da ordem do espaço-tempo parece ser elaborado a partir dos filhos de Nuwa. Então, primeiro,
Niuá era, entre aspas, somente mãe dos deuses que participaram mais ativamente na construção do cosmos e na criação ou na construção da sociedade humana. Tem um pesquisador chamado Nin Jiayu que diz que o mito de Niuá e o reparo do céu veio algumas centenas de anos depois da sua primeira aparição nos textos antigos, na literatura, como um reaproveitamento dessa história antiga sobre Niuá e a sua maternidade sagrada. Hoje a gente entende que o desenvolvimento da figura da deusa Niuá se deu justamente a partir da prática literária. Era contando histórias antigas sobre Niuá que novas histórias foram sendo acrescentadas sobre ela. Um outro pesquisador de Niuá, chamado Si Guoqing, vai falar em suas pesquisas que o mito da reparação dos céus tem a ver com duas coisas. A primeira é que tem a ver com a transformação da própria figura de Niuá, que deixa de ser, entre aspas, novamente, somente a grande deusa-mãe da antiguidade, para assumir progressivamente a imagem de uma mãe humana e secularizada, capaz, inclusive, de atos heróicos para os seus, também, filhos humanos. A segunda tem a ver com um processo de uma palavra gigantesca que chama antropomorfização. A antropomorfização da pedra que foi criada para reparar os céus, mas acabou sobrando essa pedra que eu falei agora há pouco. E essa história dessa pedra que acaba se convertendo em personagem vai aparecer em diferentes romances e histórias antigas. Essa segunda parte tem muito a ver com talvez o que seria o maior legado do mito de Niuá na literatura, ou o maior legado no mundo humano, por assim dizer. Então, a parte humana na deusa, na sociedade. Guarde isso aqui, porque isso vai ser importante na segunda parte desse episódio. Nin Jiayu, como eu acabei de mencionar, ele sustenta que o uso literário do mito de Niuá teve início por volta do ano de 220 depois de Cristo, numa dinastia que aconteceu bem ali. Algumas centenas de anos depois, já numa dinastia chamada dinastia Tang, o tema do reparo dos céus ele havia sido plenamente desenvolvido de uma forma muito completa e se tornado uma história independente. E foi por causa dessa história que Niuá se tornou um símbolo de um espírito indomável diante de adversidades. Tem um outro estudioso do mito de Niuá, um cara chamado Tang Hailong, Tang Haihong, que em sua pesquisa vai examinar os temas mais recorrentes sobre Niuá, sobre a deusa Niuá, durante essa dinastia Tang. O primeiro tema é a criação da humanidade, onde já acreditava-se que ela havia criado os seres humanos do barro. O segundo é o reparo dos céus, o mito do reparo dos céus, e o terceiro é a invenção de instrumentos musicais, sendo o mito do reparo dos céus o mais frequente, o que era mais comentado e mais produzido em cima. Então a gente entende que, à medida que a tradição evolui, a figura de Niuá torna-se cada vez mais individualizada e desenvolvida. Ela deixa de aparecer somente com Fuxi, ou somente como a mãe de divindades que deram origem às outras coisas, para ter as suas próprias histórias heróicas sozinha, onde ela era a protagonista. Por fim, Lu Tin, um outro pesquisador, observa que a Niuá, reparadora dos céus, converteu-se para os literados, aliás, para os letrados, os literatos, um modelo de virtude e um guia para a ação, simbolizando também as aflições e a impotência que habitavam o coração de quem se dedicava às letras. Horas, olha eu aqui. Então ela se torna símbolo de quem recria histórias a partir de outras histórias, ou seja, a mãe de toda a arte, a mãe de toda a arte de contação de histórias. Tá, mas o que é, afinal, que essa história de Niuá, reparando os céus,
com pedras feitas por ela tem a ver com o romance da Câmara Vermelha. Antes de chegar nessa conexão, para falar sobre esse mito, eu vou trazer a versão contada por Huainanzi, um filósofo taoísta do segundo século a.C., que é quem descreve a história ou esse mito de uma forma mais completa pela primeira vez. Huainanzi conta que, nos tempos mais remotos, os 4 pilares do mundo ruíram e os 9 continentes se partiram. O céu já não cobria plenamente a terra, nem a terra era capaz de sustentar tudo o que sobre ela existia. O fogo ardia sem jamais se extinguir, as águas transbordavam sem cessar. Feras devoravam o povo e aves atacavam os velhos e os indefesos. Foi então que Niuá fundiu pedras de 5 cores para reparar o firmamento, cortou as patas da tartaruga gigante para reerguer os 4 pilares do mundo, porque acreditava-se naquela época que o mundo era sustentado em cima do casco de uma tartaruga gigante, matou o dragão negro para salvar os continentes e acumulou cinzas de juncos para conter as águas da inundação. Assim, o firmamento foi restaurado, os 4 pilares voltaram à sua posição, as águas da enchente secaram, o continente encontrou novamente a paz, as criaturas malignas pereceram e o povo finalmente pôde voltar a viver. Desde então, as pessoas tiveram a terra quadrada sob os pés e o céu redondo sobre a cabeça. Harmonizaram-se com o calor da primavera e do verão, resguardaram-se do rigor do outono e do inverno, aprenderam a repousar sobre a terra e a se orientar pela corda do prumo. Onde o yin e o yang se encontravam obstruídos e deixavam de circular, Niuá desobstruía seus caminhos. Onde sopros perversos e forças nocivas se acumulavam, ferindo o povo, Niuá os fazia cessar. Bom, Huainanzi preserva o registro mais antigo sobre Niuá e, ao mesmo tempo, acrescenta histórias para escrever o mito de Niuá de uma forma mais completa. Nessa história, as ações tomadas por Niuá para salvar o mundo podem ser agrupadas em 3 aspectos. Em primeiro lugar, Niuá vai lá e restaura o céu por meio dessas pedras, que aqui ele vai chamar de pedras de 5 cores. Que é Niuá, o trabalho de Niuá de reparar o mais importante dos espaços sagrados. Em segundo lugar, ela vai lá e mata o dragão negro e contém as águas da inundação. 2 medidas que estancam o problema das águas, que é um problema civilizatório chinês. Já que o dragão era o símbolo de águas correntes, ou o deus das águas, e as águas estavam caindo dos buracos que foram abertos no céu por causa da briga dos deuses, por isso havia muitas e longas inundações na Terra. Niuá vai lá e conserta esse problema. E por fim, ela corta as patas da tartaruga gigante para reerguer como 4 pilares do novo mundo, restabelecendo a ordem espacial do cosmos e, por consequência, restaurando também a sua ordem temporal. Na história de Niuá, como conta Huainanzi, o mito do reparo dos céus é, em essência, o relato do começo de uma nova criação do mundo, ou de uma recriação do mundo conduzida especialmente e unicamente por Niuá, como se deixar o mundo como ele estava não foi uma opção para ela. Reparar o céu, então, conter as águas da inundação e reerguer os 4 pilares, constituem juntos um único processo de restauração cósmica, tendo finalmente, pela primeira vez, Niuá como figura central e absoluta na instauração dessa nova ordem para o mundo. Niuá, então, ela deixa de ser mãe
abre aspas, novamente, somente, entre aspas, somente dos 4 seres divinos e também mãe dos seres humanos, para ser também mãe de toda a Terra, mãe de toda possibilidade de vida na real. E aí, passados alguns séculos, um outro clássico foi compilado, um livro chamado Clássico das Montanhas e Mares. Nesse livro, Niuá também aparece como essa deusa mãe primordial, mas a história também se expande um pouco, dizendo que de suas entranhas nasceram 10.000 divindades. Imagem que enfatiza o poder gerador de Niuá. Segundo um comentarista desse livro, as entranhas representam a capacidade de dar origem à vida e estão associadas ao ventre materno e ao cordão umbilical, que é símbolo da fertilidade e da maternidade sagradas. Nesse texto ainda, é dito que ela se transformava 70 vezes por dia, ou passava por 70 transformações em um único dia. E essas transformações também são interpretadas como um símbolo de espaço e tempo, onde Niuá, ou como se Niuá cobrisse ou permeasse a tudo, sugerindo que ela possui o poder de criar o mundo, recriá-lo e continuar gerando todas as coisas que começam e recomeçam a participar do mundo e de suas novas ordens. E é na dinastia Han também, onde esses clássicos foram compilados, copiados e comentados, que a imagem de Niuá como uma divindade de rosto humano e corpo de serpente é consolidada. Nos textos mais antigos não existe essa descrição, mas a partir de pinturas, relevos, obras, né, como esse clássico das Montanhas e Mares, a gente vai tendo uma ideia de que ela começou a ser apresentada como uma divindade serpentina, com rosto de mulher e corpo de serpente. E apesar da gente ter culturalmente uma ideia muito consolidada da serpente como um animal que simboliza uma porção de coisas ruins, essa associação de Niuá como uma serpente decorre de um simbolismo da serpente na cultura antiga chinesa que funciona da seguinte forma. Por transitar entre a terra e a água, a serpente era vista como um ser sagrado, ligado tanto ao mundo humano quanto ao mundo espiritual. Por isso, as antigas deusas serpente eram entendidas como divindades da terra e divindades também das águas, que faziam essa ponte. No caso de Niuá, esse simbolismo se manifesta tanto na criação da humanidade a partir do barro, quanto no reparo dos céus com pedras que ela mesma criou. Mais tarde, ela passou inclusive a ser venerada como uma divindade capaz de trazer ou de interromper as chuvas. Assim, a serpente acaba sintetizando na figura de Niuá, especialmente, os poderes da fertilidade, da criação da vida, da transição entre mundos, da terra, da água e também, mais importante de tudo, da restauração da ordem cósmica. Falando em deusas antigas, antes do começo do fim deste episódio, eu quero falar rapidamente sobre uma deusa moderna e contemporânea nossa, a minha irmã Noemi. Minha irmã é uma linda e querida, e agora que a minha mãe se foi, ela é a mulher da minha vida. Formada em psicologia, ela parou de atender como psicóloga para criar suas 3 crianças pequenas, trabalho que eu já assisti pessoalmente, eu já acompanho de longe, mas trabalho que ela faz com muita primazia. Como todo mundo sabe, criar 3 crianças nessa economia não é fácil. E minha irmã, heroína que é, conseguiu um emprego de meio período numa escola particular como professora auxiliar e voltou a fazer uma pós-graduação online para se capacitar melhor e segurar esse emprego, né? Imagine você estudar online com 3 crianças em casa. E é aqui que entra você, querido e querida ouvinte do Bienal do Livro, porque a minha irmã também se tornou revendedora da Natura e da Avon. Sabe esses perfumes, esses cremes de corpo, coisas de saúde, beleza, que você sempre precisa e sempre compra? Então,
Que tal se, ao invés de comprar numa loja qualquer, você me ajudasse a ajudar a minha irmã comprando diretamente na loja dela? É muito fácil, nada passa nas mãos da minha irmã. Você pede direto no site e a Natura vai entregar diretamente para você. Mas comprando no link da loja da minha irmã, ela ganha uma comissão e eu ganho, claro, áudios lindos dela super feliz falando que estão comprando pelo link dela. Áudios que sempre vêm cheios de gritaria de criança no fundo, que eu particularmente amo. Mas sério, toda ajuda é ajuda e a minha irmã precisa. Pelo link dela sempre tem promoções bacanas. Nessa semana, por exemplo, o frete é grátis para compras acima de R$ 100. Mas assim, sério, qualquer coisa que você comprar pelo link dela já ajuda muito. Eu não consigo enfatizar aqui o quanto a minha irmã merece um carinho desses. Então, se você quiser e puder, eu vou deixar o link da loja dela na descrição deste episódio. Mas ela também está no Instagram, @Noemi Coelho Consultora. Eu adoro o sobrenome da minha irmã, Noemi Coelho Consultora. E o site é www.minhaloja.natura.com/consultoria/Noemi Coelho 10. Vou deixar o link para vocês. Pode ser, meus queridos, minhas queridas ouvintes do Bienal do Livro. Eu nunca peço nada para vocês, além de comentários, curtidas e agora esse carinho e esse cuidado com a minha irmã, essa deusa que eu amo tanto. Vejo vocês lá na lojinha virtual dela. Pois bem, vejam vocês que a imagem de uma divindade não aparece ou não nasce pronta. Ela vai sendo construída ao longo do tempo. Também e especialmente pela força da literatura. Pela força de quem, assim como Niuá, recria a história ou recria o mito sobre ela. A cada geração, novos sentidos são acrescentados à sua figura, novas formas de existência, novos símbolos e novos atributos divinos passam a se unir à deusa, todos nascidos daquele poder primordial de recriar o mundo. O ponto onde Niuá parte para o movimento, ao invés de somente assistir as coisas acontecerem, é o ponto de criação e de recriação de mais e mais detalhes sobre a sua história. Ela se direciona a partir do seu impulso pela recriação, pela restauração do cosmos, ao invés de somente assistir o que naturalmente ou eventualmente viria a ser dele. E aí, chamada então a mãe de todas as artes, ou a mãe dos letrados, e de todo mundo que conta histórias, essa imagem de Niuá, essa força e essa inspiração é pega ou é usada pelo escritor Cao Xueqin, agora voltando a ele, o escritor do clássico Sonho da Câmara Vermelha, e é um conteúdo que ele usa depois da introdução do livro para abrir a sua história sobre esse personagem dentro dessa família, esse personagem chamado Jiabaoyu. E aí logo nessa introdução, depois do que eu trouxe no começo do episódio, ele traz uma versão própria do mito de Niuá, agora reescrita e recriada por ele, da seguinte forma. Conta-se, pois, que quando a senhora Niuá refinava pedras para emendar o céu, no penhasco insondável da grande montanha desolada, forjou 36.501 pedras brutas, cada uma com 12 jiang de altura, que dá aproximadamente 40 metros de altura, e 24 jiang de largura, que dá aproximadamente 80 metros de largura. Mas Cao Xueqin vai dizer que a soberana Niuá utilizou apenas 36.500 dessas pedras. E aí uma única pedra permaneceu sem uso e foi abandonada aos pés do pico Qinggang. E essa pedra acabou sendo deixada lá e ela foi esquecida no tempo. Quem poderia imaginar que,
Contando Cao Xueqin, depois de passar pelo fogo do refinamento, aquela pedra adquiriria uma natureza espiritual capaz de compreender o mundo. Ela ia e vinha por vontade própria, podia tornar-se grande ou pequena, e ao ver que todas as demais pedras haviam recebido a honra de reparar os céus, ela, por carecer de utilidade, por ter sido deixada de lado, acabou entregando-se ao ressentimento e à vergonha, apesar das suas capacidades mágicas, e teve como parte da vida, como processo da vida, lamentar-se dia e noite. Honlouman, ou O Sonho da Câmara Vermelha, é um romance de tamanha complexidade que aqui na China deu origem a todo um campo de estudos dedicado exclusivamente a ele, os chamados estudos vermelhos. De maneira mais descontraída, algumas pessoas até brincam chamando essa área de vermelhologia. E por se tratar de China, né, talvez você imagine que estudos vermelhos têm alguma relação com o comunismo ou com teorias marxistas, mas não é nada disso. O vermelho aqui vem do nome do próprio romance. Ele faz referência ao universo simbólico de Honlouman, né, do clássico da Câmara Vermelha, e a riqueza de interpretações que essa obra acumulou ao longo dos séculos. Há várias teorias muito complexas sobre esse romance, e uma delas, talvez uma das mais interessantes, pelo menos a minha favorita, é a seguinte. Jia Baoyu, que é o personagem principal, ele sempre aparece, então, com uma pedra pendurada num colar que ele carrega no pescoço sempre. Algumas pessoas defendem que essa pedra do pescoço de Jia Baoyu é tcharam, como você deve ter adivinhado, a pedra abandonada por Niuá, ou a pedra abandonada de Niuá, que, enquanto abandonada, desejando entender, então, as alegrias e as dores do mundo dos humanos, se fez pequena e foi parar no pescoço de Jia Baoyu para poder, então, finalmente assistir à vida dos seres humanos. Mas aqui está o brilho da coisa para mim. Existem outras pessoas que defendem que Cao Xueqin, o escritor, deixa entender de forma velada e entre linhas que a pedra não é a pedra que está no pescoço de Jia Baoyu. A pedra, ela é o próprio Jia Baoyu. Até porque Jia é o sobrenome dele e Baoyu significa literalmente pedra preciosa, trazendo um sentido ainda mais profundo ao dizer que a pedra não queria somente ser uma espectadora do mundo dos humanos e assistir suas alegrias e suas dores. Ela queria participar deste mundo. Assim como a força fundamental de Niuá é o movimento, a participação, a pedra ela se sentiu compelida a participar do mundo e não somente assisti-lo. E sua participação se deu ao descobrir como se transformar ou até como renascer em Jia Baoyu. Leve em consideração você, querida ouvinte do Binel do Livro, duas coisas. A pedra era perfeita, ela era mágica e era poderosa, né? Criada a partir de um movimento da própria deusa, ou pelas próprias mãos da deusa Niuá, nesse evento cósmico onde ela recria o mundo. E abandonada, sim, né? Inútil nesse sentido, segundo Cao Xueqin, porém divina, parte do divino, parte de uma história sagrada, de uma história heróica, né? De uma história da deusa. Em contrapartida, a família de Jia Baoyu não era somente uma das famílias mais ricas e influentes do Império. A história
toda do romance do Sonho da Câmara Vermelha é a história sobre a queda dessa família e sua fragmentação. O Sonho da Câmara Vermelha não fala sobre a ascensão e o poder e o tempo bom dessa grande família. Vai falar justamente sobre a destruição do que era uma das famílias mais influentes da época. E o que então significou viver entre eles para a Pedra de Niuá? Se submeter à vida. Viver como Jabaoyu nessa família para a Pedra, que abandonada por milhares de anos toma essa decisão de participar do mundo, significou se submeter à vida. Assim como viver nessa última parte da vida de Niuá significou interferir, participar, se submeter aos acontecimentos do cosmos e participar dele, participar de um mundo do qual ela não dependia, para a Pedra também. Participar de um mundo do qual ela não dependia, do qual ela não necessitava para ser mágica, para viver, mas decidiu se submeter a ele. E talvez, só talvez, aqui entre eu e você, esse episódio seja um prólogo do episódio anterior, onde eu falo sobre a vontade de não viver. Porque falar sobre a vida para essa pedra era falar sobre a aceitação de tudo que viria eventualmente junto com as alegrias de viver. Na recriação de Niuá, a participação nesse mundo gerado pelos seus esforços foi o que trouxe, pasmem, a sua própria morte. Porque é na entrega de suas entranhas que outras divindades e partes do mundo, inclusive, foram formadas. Niuá, no final do mito, algumas tradições vão contar que ela colocou seu próprio corpo em um desses buracos abertos do céu, ou no céu, para estancar as águas da inundação. Então ela morre no fim dessa história de recriação do mundo. E é essa a beleza que se repete continuamente na construção do mito de Niuá. Para que um começo aconteça, um fim precisa chegar. Jesus falou a mesma coisa, não falou? Se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. É aceitando que todo começo é uma recriação a partir de um fim, que a gente chega na maior inspiração que o mito de Niuá trouxe a Cao Xueqin enquanto ele escrevia O Sonho da Câmara Vermelha. Quando a Pedra de Niuá decide experimentar o mundo, participar da vida, fazer parte de uma história, como um personagem no mundo, ela aceita antes que termine ou que morra uma parte de sua história ali no pico daquela montanha, história que havia durado milhares e milhares de anos, uma história inclusive de abandono, de inutilidade, mas uma história também de magia, de sacralidade. Simbolicamente, a Pedra de Niuá, em Cao Xueqin, toma a decisão entre permanecer-se intacta, como observadora do mundo mesmo e da vida, ou aceitar ser transformada por esse mundo, ser atravessada também por ele enquanto participa de suas alegrias e de seus prazeres. Porque a última coisa que ela controla nessa história da pedra, ou a última transformação que ela controla, assim como Niuá, é essa transformação de tornar-se humana. A partir daí, a partir dessa aceitação da vida, o que vem é a vida. O que vem é tudo que vem com ela. Num artigo escrito por Yang Pu e Yang Yang, publicado em 2022, na edição 35 do Jornal da Universidade de Baisan, da província de Guangxi, que eu inclusive usei como inspiração para esse episódio, eles formulam a ideia do mito do eterno retorno. Do mito do eterno retorno, que vai aparecer tanto nessas recriações da história de Niuá e de sua personagem no decorrer da história, quanto nessa história da pedra
como personagem principal do Sonho da Câmara Vermelha. Eles criticam algumas interpretações tradicionais do Sonho da Câmara Vermelha, especialmente a de um cara muito famoso, que eu até já trouxe aqui no podcast anteriormente, chamado Wang Guowei, sobre essa pedra, justamente porque, segundo eles, a maioria dessas interpretações não fizeram essa conexão profunda entre esses três elementos, que é o mito de Niuá, a pedra transformada em jade, né, que dá origem ao terceiro elemento, que é essa vida concreta de Jiabaoyu. Então, essa conexão entre esses três elementos, Niuá, a pedra, e Jiabaoyu, anteriormente não foi enfatizada por Wang Guowei. E aí eles dizem que a chave para decodificar tudo isso é essa ligação, representada em uma transformação do mito do eterno retorno em uma narrativa humana e realista. Wang Guowei, ele trata o Sonho da Câmara Vermelha como tragédias dentro de tragédias, mas ele tem uma leitura da Pedra de Jade como um símbolo do desejo, um símbolo de desejo, como se tudo que a pedra pudesse, no fim das contas, seria desejar viver a vida. De longe, né, depois talvez mais de perto, talvez ali no pescoço de Jiabaoyu, mas o desejo de viver a vida que ela assistia como espectadora. Para os autores desse artigo, que eu adorei ter lido, a Pedra de Jade de Jiabaoyu não representa simplesmente o desejo humano de assistir a vida e querer participar dela. Ela carrega consigo o espírito do mito de Niuá, uma pedra criada para reparar o mundo, mas que justamente por não cumprir essa função, acaba entrando no mundo humano para experimentá-lo e experimentar suas dores, suas alegrias e os seus afetos. É o paradigma da entrega à participação, da entrega à aceitação da vida e não do desejo da vida. Até porque um dos nomes alternativos do romance, né, O Sonho da Câmara Vermelha, é Shitouji, que significa Memórias da Pedra, ou o registro da pedra. É uma parte do divino criada para uma finalidade que nunca chegou a cumprir, que abandona a distância entre ela e o mundo e escolhe participar da vida, nascendo, sim, de um desejo pela vida, mas culminando na ação de viver. O mito do eterno retorno, porque independentemente de quantas mortes ou de quantos fins a gente atravessa, existe algo em nós que continua se movendo em direção à experiência. E essa pulsão pela vida transforma cada encerramento em possibilidade de recomeço. Transforma cada inutilidade em possibilidade de experimentação. E talvez seja justamente aqui que esteja a maior inspiração dessa história. Não ser útil para uma tarefa específica, não cumprir uma missão que imaginávamos ter recebido, não significa necessariamente chegar ao fim de tudo. Às vezes é somente o fim de uma era, ou de uma identidade, ou de uma imagem que construímos de nós mesmos, e tudo isso é também um momento em que estabelecemos um novo pacto de participação com o mundo, um novo pacto de movimento em direção a ele, um pacto de entrega ao eterno retorno, a possibilidade de recriar a própria história. Ou recriar novas histórias, de fazer parte de uma outra história completamente diferente. E assim como na introdução do livro e deste episódio do Bienal do Livro, só encontra o sabor singular da vida quem a contempla para além dos seus absurdos. E somente quem assiste a vida, assistir somente a vida é
conseguir enxergar somente absurdos, mas o verdadeiro sabor está em participar dela. Qualquer história sobre a vida pode ser absurda, mas se você olhar de perto, tem o que degustar ali dentro também. Inclusive histórias de fim, inclusive histórias de novos começos. E aqui está, querido, querida ouvinte do Bienal do Livro, um prólogo de vida para o episódio de morte que eu gravei o mês passado. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, lembrem da lojinha da Noemi Coelho, minha irmã querida. E eu desejo que vocês também não se esqueçam de deixar um comentário no Spotify ou nas redes sociais do Bienal do Livro, porque isso ajuda muito na divulgação do podcast. E nós nos vemos, também desejo vê-las aqui novamente no próximo episódio. Até mais.